Seo Yeon estava sentada à beira de uma enorme janela de vidro que ocupava quase toda a parede do último andar do prédio. A cidade de Seul se estendia à sua frente como um oceano de luzes e movimento, mas para ela tudo parecia distante. O silêncio daquela cobertura luxuosa era ensurdecedor. Ela segurava uma taça de vinho branco, mas não bebia. Seus dedos apenas giravam lentamente o líquido, como se buscasse respostas em meio às ondas suaves dentro do cristal. Os móveis ao seu redor tinham design europeu, tudo branco, minimalista. Quadros modernos, esculturas de mármore e tapetes de lã importados davam o tom de um mundo impecável, mas frio. Seo Yeon tinha 29 anos e era filha única de um dos maiores empresários do setor de estética da Coreia. Seu pai falecera quando ela ainda cursava o ensino médio e sua mãe, rígida e calculista, assumira os negócios até que a filha estivesse pronta para comandar. Aos 25, Seo Yeon se tornara oficialmente a CEO da rede de clínicas de beleza que levava o sobrenome da família. Ela tinha tudo: dinheiro, fama, influência. Mas não conseguia dormir em paz. Nas redes sociais, era idolatrada. Sua pele impecável, roupas de grife e rotina luxuosa encantavam milhões. As pessoas a chamavam de a mulher perfeita, mas nenhuma dessas curtidas a abraçava de verdade quando ela voltava para casa. Nenhuma daquelas palavras doces se transformava em uma companhia real à noite. As amizades que tinha eram todas ligadas aos negócios. Pessoas que sorriam com elegância, mas tinham olhos famintos por vantagens. E os relacionamentos amorosos, esses então, eram piores. Ela já havia tentado se apaixonar, algumas vezes com sinceridade, mas sempre que os homens descobriam quem ela realmente era, uma herdeira bilionária, o tom mudava. Alguns ficavam deslumbrados, outros tentavam conquistá-la com gestos teatrais, mas nenhum deles parecia amá-la por quem ela era de verdade. Ela se lembrava especialmente de um ex-namorado que, ao descobrir seu patrimônio, levou flores para a mãe dela todos os dias por uma semana. Na 8ª, pediu um cargo na empresa e, quando foi rejeitado, terminou o relacionamento por mensagem, dizendo que ela não queria ajudar um homem esforçado. Seo Yeon chorou por 2 dias inteiros naquele caso, não pela perda dele, mas pela confirmação de que ninguém jamais se aproximava sem interesse. Naquela noite silenciosa, enquanto observava o mundo lá fora, seu telefone vibrou. Era Hae-jin, sua única amiga de verdade desde os tempos da universidade. Diferente das outras pessoas, Hae-jin era autêntica, bem-humorada e tratava Seo Yeon como igual, sem nunca se intimidar com sua posição. "Você ainda acordada?" escreveu Hae-jin. "Como sempre. Insônia de herdeira mimada", respondeu Seo Yeon, tentando fazer graça. "Amanhã vamos ao evento beneficente no centro comunitário, lembra? Sem desculpas dessa vez." "Sim, prometo ir, mesmo que minha alma esteja ausente." Hae-jin insistia para que ela conhecesse pessoas fora do seu círculo. Acreditava que, no mundo real, havia homens sinceros, boas intenções e gente que não ligava para dinheiro. Seo Yeon, porém, mantinha o ceticismo de quem já tinha vivido muitas decepções para acreditar em contos de fadas. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa como sempre. Seo Yeon se arrumou com sobriedade. Um vestido simples, cabelo preso em um coque despretensioso, maquiagem leve. Ela queria passar despercebida. Queria ser apenas mais uma. E, no fundo, queria testar a tese da amiga. Será que alguém seria capaz de vê-la além do brilho? Chegaram juntas ao centro comunitário, onde estavam sendo distribuídas refeições para moradores em situação de rua e pessoas de baixa renda. Lá, ela se sentia deslocada no começo, mas logo se viu envolvida em atividades simples: separar alimentos, dobrar roupas, organizar brinquedos. Era a primeira vez em anos que ninguém a tratava como alguém especial.
Ali, ela era só a moça do sorriso tímido e mãos rápidas. Foi no momento em que ajudava na cozinha que o viu pela primeira vez. Ele cortava legumes com uma destreza impressionante, concentrado, quase hipnotizante. Alto, cabelos escuros e um avental manchado de molho. O rapaz tinha um olhar calmo, como se nada no mundo fosse capaz de perturbá-lo. "Você é nova por aqui?" Ele perguntou sem tirar os olhos da tábua. Seo Yeon sorriu, um pouco surpresa por ser abordada, com tanta naturalidade. "Sim, primeira vez. E você parece um profissional. Sou chefe de um restaurante pequeno, mas venho aqui nas folgas. Me chamo Ji-won." Ela hesitou por um segundo. E então respondeu: "Prazer, Ji-yoon." Foi a primeira vez que mentiu sobre seu nome. Não porque tivesse vergonha de quem era, mas porque queria experimentar ser alguém comum, alguém sem passado, nem fortuna. E Ji-won parecia o tipo de pessoa que não mudaria de atitude por saber de sua conta bancária. Eles continuaram conversando, de forma leve, trocando receitas, experiências simples. Ji-won se interessava por música, fazia voluntariado desde a adolescência e dizia que cozinhar era sua forma de expressar amor. Seo Yeon escutava em silêncio, fascinada. Naquela noite, enquanto voltava para casa, sentia algo estranho no peito. Algo leve, inquietante, mas curioso. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia analisada, julgada ou desejada por sua aparência ou status. Era como se tivessem olhado para ela de verdade. Mal sabia ela que aquele breve encontro daria início ao plano mais ousado de sua vida. E foi assim que tudo começou. O sol da tarde tingia o céu de dourado quando Seo Yeon retornou ao centro comunitário no sábado seguinte. Usava novamente roupas simples, calça jeans, uma blusa de tricô bege e tênis brancos. Dessa vez, prendeu os cabelos em um rabo de cavalo baixo. Queria passar despercebida, mas ao mesmo tempo desejava ser notada por Ji-won, não por sua beleza, mas pela presença. Ela chegou um pouco mais cedo e ajudou na organização das doações. Enquanto empilhava caixas de alimentos, ouviu a voz dele ao longe. "Ji-yoon? Achei que não voltaria." Ela se virou sorrindo. Ji-won estava com a mesma camisa xadrez da semana anterior, levemente desbotada, com as mangas arregaçadas. Os olhos escuros pareciam brilhar quando falava com ela. "Eu disse que viria. A maioria diz isso e some, mas você voltou. Fico feliz." Era um elogio simples, mas que bateu forte no peito de Seo Yeon. Poucas palavras tinham o poder de emocioná-la, mas com ele era diferente. Passaram o resto da tarde trabalhando lado a lado. Ela lavava os legumes, ele cortava. Ela embalava porções, ele selava os pacotes. O ritmo entre eles era natural, como se já tivessem feito aquilo juntos dezenas de vezes. Não havia pressa, apenas harmonia. Durante um intervalo, sentaram-se no pátio dos fundos, sob uma árvore florindo. Ji-won tirou 2 garrafas de água de uma caixa de isopor e ofereceu uma a ela. "Você parece diferente das outras pessoas daqui." Ela engoliu seco. "Como assim?" "Não sei. Você parece estar observando tudo como quem não está acostumada com esse tipo de lugar. Mas, ao mesmo tempo, está tentando de verdade." Seo Yeon sentiu um frio na espinha. Será que ele desconfiava? Talvez porque não estou acostumada mesmo. Cresci em um mundo diferente. Mas sempre quis entender o que existe fora da bolha. Ele assentiu. "É difícil sair da bolha. Mas você parece genuína. Genuína." Aquela palavra ecoou na mente dela. Era tudo o que desejava ser aos olhos de alguém. E por algum motivo, com Ji-won, ela sentia que poderia ser. Nos dias seguintes, trocavam mensagens discretas. Ji-won enviava fotos de pratos que estava preparando, perguntava como ela estava e, às vezes, compartilhava reflexões simples do dia. Ela respondia com entusiasmo, usando um segundo número de celular, criado apenas para essa nova versão de si mesma, Ji-yoon,
Ele nunca perguntou onde ela morava, o que fazia da vida, nem quanto ganhava. E isso só aumentava o encanto. 2 semanas depois, ele a convidou para jantar em um pequeno restaurante no bairro de Mapo. Era um lugar modesto, com mesas de madeira antigas e pratos típicos coreanos feitos na hora. Quando ela chegou, ele já a esperava na porta, segurando um guarda-chuva, mesmo sem chuva. "Vai que começa a chover no meio do jantar", disse sorrindo. Durante a refeição, ele falava sobre os clientes difíceis do restaurante, as crianças que ensinava culinária aos sábados e o sonho de abrir seu próprio bistrô um dia, mesmo sem dinheiro para isso no momento. Seo Yeon o ouvia como se estivesse escutando música pela primeira vez. Cada palavra dele tinha honestidade. Ele não tentava impressioná-la, não buscava aprovação, apenas compartilhava o que era. Na volta, caminharam pelas ruas tranquilas. Ji-won segurava o guarda-chuva vazio, girando-o lentamente. "Você é misteriosa, sabia?", disse. Ele, misteriosa? Sim, tem algo nos seus olhos, como se guardasse o mundo inteiro dentro, mas não deixasse ninguém ver. Ela parou de andar. O coração batia forte. "E se eu dissesse que não sou quem você pensa?", Ji-won franziu a testa. "O que quer dizer?", ela hesitou. Queria contar. Queria dizer que seu nome não era Ji-yoon, que não vivia em um apartamento apertado, como dizia, mas em uma cobertura, que não trabalhava como assistente de escritório, mas como CEO de uma empresa multimilionária. Mas no momento em que os olhos dele a fitaram, cheios de confiança e vulnerabilidade ao mesmo tempo, ela recuou. "Esquece. Só, às vezes, me sinto como se estivesse fingindo ser forte." Ji-won se aproximou, segurou sua mão. "Você não precisa fingir comigo." Foi um gesto simples, mas foi a primeira vez em anos que alguém a tocou com tanto respeito e cuidado. E naquele instante, Seo Yeon soube. Ela estava se apaixonando. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram frequentes. Passeios no parque, cafés discretos, ajuda no centro comunitário. Ji-won nunca a pressionava, nunca a questionava, e talvez por isso ela começava a ter medo. Medo de que, ao descobrir quem ela realmente era, tudo desmoronasse. Medo de que ele fosse mais um que mudaria de atitude assim que visse o saldo da conta bancária. Foi então que uma ideia perigosa surgiu. E se ela testasse o amor dele? E se criasse um cenário onde o dinheiro desaparecesse, onde sua posição não existisse, e visse se Ji-won ainda a escolheria? Não seria cruel. Seria necessário. Era isso que ela dizia para si mesma, tentando acalmar o coração. Porque pela primeira vez na vida, ela queria amar sem medo, e o teste estava prestes a começar. Seo Yeon passou a noite em claro. Cada vez que fechava os olhos, a imagem de Ji-won sorrindo, confiante, aparecia. Como ele seria se soubesse quem ela realmente era? Como reagiria ao descobrir que a mulher humilde com quem vinha se conectando era, na verdade, herdeira de um império empresarial? Essa dúvida começou a corroê-la por dentro. Deitada em sua cama de linho italiano, no quarto silencioso com vista para o rio Han, ela sentia-se deslocada. Aquela riqueza que antes era conforto, agora parecia uma prisão que escondia sua verdadeira essência. Na manhã seguinte, tomou uma decisão. Se eu quero amar e ser amada de verdade, preciso saber quem Ji-won é, quando não há status entre nós, quando não há nada a oferecer a não ser quem eu sou de verdade, murmurou para si diante do espelho. Mas, ironicamente, isso significava esconder ainda mais. Seo Yeon chamou sua assistente pessoal, Inha, e pediu algo inusitado. Preciso de um lugar simples, um apartamento de verdade, que pareça habitado por uma mulher comum. Pode ser alugado por alguns meses. Preciso também
De roupas simples, objetos pessoais condizentes com um estilo de vida básico, quero viver como uma mulher de classe média baixa. Ninguém deve saber meu nome verdadeiro. Inha a encarou como se estivesse ouvindo um delírio. Seo Yeon, você vai abrir mão de tudo isso para se esconder? Isso é perigoso. Não estou me escondendo, estou tentando me encontrar e entender se alguém pode amar a minha alma, não o meu sobrenome. Com o apartamento alugado em um bairro modesto e os documentos falsos prontos com o nome, Ji-yoon oficialmente registrado apenas para essa experiência, Seo Yeon montou o cenário perfeito. Era quase como um papel em uma peça de teatro. Só que desta vez era sua vida real. No novo apartamento, as paredes eram finas e os móveis básicos. A cozinha tinha cheiro constante de alho e óleo, vindo da vizinha que cozinhava o dia inteiro. O elevador rangia, e à noite o som de motos e buzinas preenchia o silêncio. Mas, estranhamente, aquilo a fazia se sentir viva. Ela começou a dividir seu tempo entre a empresa, onde agora delegava mais responsabilidades à diretoria, e sua nova vida como Ji-yoon. No centro comunitário, ninguém desconfiava da mudança. Continuava chegando cedo, saindo tarde, ajudando nas tarefas mais simples, rindo com os voluntários e, claro, ficando cada vez mais próxima de Ji-won. Certo dia, ao final de mais um expediente, Ji-won a acompanhou até o metrô. Durante o caminho, ele comentou: "Você parece estar diferente ultimamente, mais leve, como se tivesse tirado um peso das costas." Seo Yeon sorriu, tocada pela percepção dele. "Acho que estou descobrindo como é viver de verdade." Ele a olhou por um momento longo demais. "Sabe, eu queria te conhecer melhor, Ji-yoon. Sei que a gente se vê quase todo dia, mas ainda sinto que há coisas em você que estão escondidas." A frase dela saiu quase como um sussurro. "Talvez seja medo." Ji-won sorriu com doçura. "Eu entendo, mas você não precisa ter medo de mim." E foi ali que a faísca do plano final surgiu. Seo Yeon decidiria dar um passo além. Criaria uma situação em que estivesse completamente vulnerável, sem dinheiro, sem abrigo, sem nenhuma rede de segurança. Queria ver se Ji-won ficaria ao seu lado mesmo assim. Ela montou o cenário cuidadosamente. Na semana seguinte, perdeu o emprego fictício que dizia ter em uma cafeteria. Comentou casualmente que havia sido demitida e que o salário de meio período mal cobriria o aluguel. Ji-won ficou visivelmente abalado, oferecendo ajuda imediatamente. "Se precisar de um lugar para dormir ou de comida, me avisa." "Não, quero que passe por isso sozinha." "Obrigada, Ji-won, mas eu ainda posso cuidar de mim." Por dentro, Seo Yeon chorava. Ele não questionava, não a julgava, apenas oferecia apoio genuíno. Nos dias seguintes, fingiu ter dificuldades com o aluguel. Contou que talvez precisasse se mudar para um lugar ainda menor. Ji-won, então, fez algo que ela jamais esqueceria. "Eu estava guardando um pouco de dinheiro para tentar abrir meu bistrô um dia, mas acho que agora ele pode ter um propósito melhor." E colocou diante dela um envelope com 500.000 won em notas. "Não é muito, mas pode ajudar por enquanto." Seo Yeon sentiu o coração despedaçar. Ela queria gritar que não precisava daquele dinheiro. Queria revelar tudo, abraçá-lo e dizer que ele acabara de provar ser diferente de todos que ela conheceu. Mas ainda não era a hora. Havia mais uma etapa do plano. Ela diria que não tinha mais para onde ir. Simularia uma noite na rua, apenas para ver o que ele faria. Prepararia esse cenário cuidadosamente. E se ele a acolhesse com o mesmo amor, sem saber da verdade, então ela teria certeza. Ela teria a resposta que procurava. Mas também corria um risco enorme. Se tudo desse errado, se ele descobrisse antes da hora, ou se a rejeitasse ao final da encenação, perderia o único amor verdadeiro que já teve. No entanto, ela estava disposta a apostar tudo, porque às vezes só descobre o valor do amor quem ousa testá-lo.
no limite. Era o início de uma noite chuvosa, quando Seo Yeon decidiu executar a parte mais delicada do seu plano. Com uma mala velha, roupas molhadas e os cabelos propositalmente desarrumados, ela ligou para Ji-wan com a voz trêmula, fingindo desespero. Ji-wan, desculpa te ligar assim. Eu fui despejada, não tenho para onde ir hoje. Do outro lado da linha, o silêncio durou alguns segundos, tempo suficiente para ela duvidar de tudo. Mas então, ouviu a resposta que seu coração tanto precisava. Fica onde está. Estou indo te buscar agora. Meia hora depois, Ji-wan chegou em seu carro simples, sem hesitar. Abriu a porta do passageiro e lhe ofereceu um guarda-chuva, mesmo já estando encharcada. No caminho, ele não perguntou muito. Apenas dirigiu em silêncio, preocupado, os olhos constantemente alternando entre a estrada e ela. Quando chegaram ao pequeno apartamento dele, Seo Yeon quase chorou. O lugar era apertado, mas limpo e aconchegante. Ele preparou um chá quente, secou uma coberta no aquecedor e ofereceu um travesseiro extra para o sofá. Você pode ficar aqui o tempo que quiser, Ji-yoon. Eu não deixaria alguém que amo passar por isso. Aquela palavra, amo, bateu em seu peito como um trovão silencioso. Ele a amava, mesmo quando ela era apenas Ji-yoon, mesmo quando ela não tinha nada. No entanto, quanto mais aquele amor se tornava real, mais a culpa a corroía. E naquele sofá, com a xícara de chá ainda fumegante entre as mãos, ela entendeu. Não podia mais manter aquela farsa. Na manhã seguinte, antes mesmo que Ji-wan acordasse, ela escreveu uma carta. Simples, sincera e cheia da dor que sentia por tê-lo enganado. Colocou o envelope sobre a mesa da sala, ao lado da aliança que ele havia deixado ali casualmente na noite anterior. Um anel simples, mas carregado de intenção. Depois, ela saiu. Voltou para seu mundo de arranha-céus, carros blindados e elevadores silenciosos. Voltou a ser Seo Yeon, a mulher que ele nunca conheceu. Mas dentro dela, algo havia mudado para sempre. A carta dizia: Ji-wan, eu menti para você. Meu nome não é Ji-yoon. Não moro naquele bairro simples e nunca fui demitida de uma cafeteria. Sou Seo Yeon, herdeira de uma das maiores empresas da Coreia. Mas tudo o que vivi com você foi real. Eu precisava saber se alguém seria capaz de me amar sem saber quem eu sou, sem o dinheiro, sem o status. E você foi além de tudo o que eu poderia imaginar. Me perdoe por enganar seu coração. Eu sei que talvez nunca consiga consertar isso. Mas mesmo que você nunca mais queira me ver, obrigado por ter me mostrado o que é amor de verdade. Naquela tarde, Ji-wan chegou do trabalho e encontrou o envelope. Durante vários minutos, apenas encarou seu nome escrito com a caligrafia delicada que aprendera a reconhecer de longe. Depois, leu a carta. 2 vezes, 3 vezes, as mãos tremendo, o peito comprimido. A princípio a raiva subiu como fogo. Ela mentiu. Enganou ele, criou uma vida falsa, fez dele parte de um teatro, mas não havia como negar tudo o que eles viveram, as conversas, os sorrisos, os gestos pequenos. Tudo foi verdadeiro. E no fundo, ele sempre soube que havia algo em Ji-yoon que ia além do comum. Agora fazia sentido. Naquela mesma noite, Ji-wan foi até a empresa Hyun-sung Group. Seguranças tentaram barrá-lo na entrada, mas ele apenas disse: diga a Seo Yeon que Ji-wan está aqui e que ele trouxe a resposta. Poucos minutos depois, ele foi conduzido a uma sala privativa no último andar. Seo Yeon estava sentada, fria como porcelana, mas os olhos denunciavam a tempestade por trás do rosto sereno. Ji-wan entrou, respirou fundo e lentamente colocou a carta sobre a mesa dela. Você me enganou, Seo Yeon. Me colocou num jogo. Me testou como se eu fosse parte de um experimento. Ela tentou responder, mas ele ergueu a mão.
mas também foi a primeira pessoa que viu meu valor além da aparência, que ouviu meus sonhos, que respeitou minha dor, que me deu espaço para ser eu mesmo. Silêncio. Ele se aproximou, encarando-a nos olhos. Eu não estou dizendo que está tudo certo, mas eu te amo. Não pela riqueza, nem pelo nome. Amo você com todas as suas verdades e erros. As lágrimas finalmente caíram dos olhos de Seo Yeon. Ela se levantou, hesitante. Ji-won, você não tem ideia do quanto eu tive medo de te perder. E perdeu, por um tempo, mas talvez a gente possa se encontrar de novo, desta vez sem máscaras. E então, num gesto lento, ele a puxou para um abraço. Um abraço que misturava dor, perdão e esperança. Depois do reencontro emocionante, Seo Yeon e Ji-won decidiram tentar de novo, mas dessa vez sem disfarces, sem segredos. Contudo, o que parecia ser um novo começo, logo revelou-se um campo minado de desafios. Seo Yeon voltou a frequentar as reuniões executivas e Ji-won, agora plenamente consciente de quem ela era, tentava se adaptar à nova realidade. Ele havia voltado à sua rotina como professor de arte em uma escola comunitária, mas era impossível ignorar as diferenças gritantes entre seus mundos. O primeiro impacto veio de fora. Os tabloides descobriram o envolvimento entre o professor Nicomun e a herdeira de uma das maiores corporações da Coreia. As manchetes sensacionalistas estampavam: amor improvável, a princesa e o plebeu. Herdeira abandona padrão para viver romance com homem comum. Ji-won, que sempre prezou por sua privacidade, se viu cercado por repórteres ao sair de casa. Alunos cochichavam nos corredores, professores o olhavam com desconfiança. Na casa de Seo Yeon, a situação não era melhor. Seu pai, presidente da Hyunseon Group, convocou uma reunião familiar de emergência. Sentado à cabeceira de uma longa mesa de madeira escura, ele a encarou com frieza. Você realmente acredita que um homem como Ji-won pode acompanhar você neste mundo, Seo Yeon? Ela não respondeu imediatamente, mas seus olhos estavam firmes. Ele não precisa me acompanhar, pai. Eu não quero alguém que ande atrás de mim. Quero alguém que caminhe ao meu lado. O pai riu seco e debochado. Ingenuidade sua, o amor é bonito, até se tornar um obstáculo para os negócios. Quando a mídia cansar da sua história de conto de fadas, sabe o que vai restar? As consequências. Escândalos, ações. Caindo, parcerias desfeitas. Então, deixe que eu arque com isso. Não me importo com as consequências se for por algo verdadeiro. Seo Yeon saiu da sala com a cabeça erguida, mas por dentro estava dividida. Nunca tinha desafiado a família daquela forma. Enquanto isso, Ji-won lidava com sua própria batalha interna. Na noite em que tudo veio à tona na mídia, sua mãe o chamou para conversar. Ela era uma senhora simples, de mãos calejadas e sorriso. Gentil, mas com olhos que enxergavam além das aparências. Você ama essa moça, meu filho? Sim, amo. Então seja forte, mas não esqueça de onde você veio. O amor pode unir mundos diferentes, mas só sobrevive se houver respeito pelos dois lados. As palavras da mãe o tocaram profundamente. Ele sabia que não podia se deixar engolir pela grandiosidade do universo de Seo Yeon. Precisava manter sua essência. Porém, os obstáculos não pararam. Em um jantar organizado por Seo Yeon para apresentar Ji-won aos principais executivos e parceiros da empresa, a tensão era palpável. Ji-won estava vestido com um terno alugado, nervoso, tentando se adequar ao ambiente repleto de formalidades e códigos que ele desconhecia. Um dos diretores comentou com desdém: a senhora Seo está realmente investindo em projetos sociais, inclusive no próprio namoro. As risadas discretas foram como facas. Ji-won ouviu, mas fingiu que não. Seo Yeon apertou a mão dele por baixo da mesa, num gesto silencioso de apoio. Mas aquela noite pesou.
No carro, a caminho de casa, Ji-wan falou, baixo, eu sei que você tenta, mas sinto que não pertenço a esse mundo. Seo-yeon olhou para ele aflita. Você não precisa pertencer. Eu também não sinto que pertenço mais. Não completamente. Ele respirou fundo, encarando a janela, onde a cidade passava como um borrão iluminado. Seo-yeon, e se o amor não for suficiente? E se por mais que tentemos, tudo ao redor acabar nos afastando? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu com voz firme. Se o amor não for suficiente, então vamos fazer com que seja. Com esforço, com escolhas diárias, com coragem. E por alguns dias foi exatamente isso que fizeram. Começaram a dividir espaços. Seo-yeon passou fins de semana no bairro de Ji-wan, visitando sua escola, conhecendo seus alunos. Ji-wan, por sua vez, passou a entender melhor os bastidores da empresa, acompanhando projetos sociais sugeridos por ela. Ambos estavam tentando construir uma ponte entre os mundos, uma ponte que exigia sacrifícios, mas que aos poucos começava a se firmar. Até que numa manhã de segunda-feira, Seo-yeon recebeu uma ligação de emergência. Seu pai havia sofrido um infarto. Ela correu para o hospital desesperada. Ji-wan foi junto. Na sala de espera, o médico veio com notícias mistas. O pai sobreviveria, mas precisaria de tempo, repouso e uma sucessão temporária no comando da empresa. Todos os olhos se voltaram para Seo-yeon. Você precisa assumir a liderança, filha. Pelo menos por enquanto, a responsabilidade caiu sobre seus ombros como um peso de 1000 toneladas. Ela sabia o que isso significava. Mais compromissos, mais pressão, menos tempo, menos Ji-wan. Naquela noite, ela não voltou para o apartamento dele. Trabalhou até tarde, assumindo funções que jamais quis. E pela primeira vez sentiu-se dividida ao extremo. O dever de um lado, o amor de outro. A ponte que construíam parecia balançar com o vento forte da realidade. Os dias seguintes, ao infarto do pai de Seo-yeon, foram os mais exaustivos da vida dela. Antes mesmo que o sol nascesse, ela já estava no escritório, mergulhada em relatórios, reuniões e decisões que afetariam milhares de funcionários. Pela primeira vez, não apenas representava a empresa, ela era a empresa. E, com esse novo papel, vieram renúncias silenciosas. O celular dela passou a tocar menos para mensagens carinhosas e mais para alertas de crises. Ji-wan, do outro lado, assistia à transformação com um nó na garganta. Entendia a gravidade da situação, mas sentia a falta da mulher que ria à toa, que o surpreendia com ramen de madrugada, que o abraçava sem medo do futuro. Certa noite, ele esperou por ela na entrada do prédio corporativo. O vento frio batia em seu rosto quando finalmente viu Seo-yeon sair, exausta, magra, com olheiras profundas. Ela tentou sorrir ao vê-lo, mas o sorriso não alcançou os olhos. Você não precisava ter vindo. Eu precisava. Você esqueceu que a gente é um casal? Ela suspirou e o abraçou rapidamente, como quem tem medo de se permitir. Descansar. Desculpa, Ji-wan. Estou tentando, mas parece que o mundo todo está me empurrando para longe. Então segura minha mão com mais força. Mas ela não segurou. Naquela noite, no pequeno restaurante onde costumavam rir juntos, o silêncio foi o prato principal. Ji-wan tentou conversar sobre a exposição artística que preparava com seus alunos, mas Seo-yeon apenas assentia, distraída. Você acha que eu não estou me esforçando, né? Ela perguntou de repente. Ji-wan hesitou. Eu acho que nós dois estamos nos esforçando. Só que agora estamos em lados diferentes do campo de batalha. Ela engoliu em seco. Eu queria ser duas pessoas. Queria ser a herdeira responsável e a mulher apaixonada que você conheceu. Mas acho que só posso ser uma de cada vez.
Essa frase doeu mais do que qualquer afastamento físico. Nos dias que seguiram, Ji-wan passou a vê-la cada vez menos, e quando a via, não era mais a mesma. Era como se estivesse cercada por uma redoma invisível, impenetrável, silenciosa, distante. Na escola, seus colegas começaram a notar sua mudança de humor. Até os alunos mais agitados se calavam ao ver o semblante triste do professor. Ji-wan já não sorria como antes, e seu brilho havia se apagado. Um de seus colegas, o professor Seung-min, tentou animá-lo. Cara, você ainda ama ela? Ama com todo o meu ser. Então luta, ou desiste, mas não morre por dentro todos os dias. Foi a faísca que Ji-wan precisava. Naquela mesma noite, ele preparou um jantar simples, com pratos que Seo Yeon amava. Acendeu velas, colocou sua playlist favorita e esperou. Ela chegou tarde, ainda de salto, ainda com os cabelos presos, ainda falando ao telefone. Ji-wan, hoje não, por favor. Não. Hoje sim. Ela o olhou, surpresa. Ele nunca tinha elevado o tom com ela. Mas aquela noite não era mais sobre paciência, era sobre urgência. Você disse que queria que o amor fosse suficiente. Então me mostra isso agora. Me olha nos olhos e diz que ainda está aqui. Seo Yeon hesitou. Seus olhos brilharam de cansaço e emoção. Ela se sentou à mesa, sem dizer uma palavra, e finalmente chorou. Estou tentando ser forte, por você, por meu pai, por mim mesma. Mas estou me perdendo. Ji-wan se aproximou, segurou seu rosto com delicadeza. Você não precisa escolher entre ser forte e ser amada. Pode ser as duas, mas precisa me deixar entrar, Seo Yeon. Precisa me deixar lutar com você, não apenas por você. Eles jantaram, em silêncio, mas dessa vez o silêncio era acolhedor, cheio de significados. Nos dias seguintes, algo mudou. Seo Yeon passou a delegar algumas funções. Aprendeu a dizer não. Voltou a caminhar com Ji-wan pelas ruas do bairro dele, sem segurança, sem salto, sem pressa. Pela primeira vez em semanas, riu alto de novo. Mas, como a vida raramente é linear, uma nova provação surgiu. Um dos acionistas da empresa, ao descobrir que Seo Yeon mantinha um relacionamento com um homem sem status, ameaçou retirar investimentos, o que poderia significar demissões em massa. A pressão voltou com força. Seu pai, ainda em recuperação, a chamou para conversar. Seo Yeon, sei que você quer seguir seu coração, mas há coisas que exigem sacrifícios. Já tive que fazer escolhas difíceis para manter esta empresa em pé. Agora é sua vez. Ela o encarou em silêncio. Naquela noite, deitada ao lado de Ji-wan, fez a pergunta mais difícil de todas. E se a gente se afastasse por um tempo, só até eu resolver isso, para evitar escândalos, para proteger tudo o que construímos? Ji-wan ficou paralisado. As palavras ecoavam como lâminas afiadas. Você está terminando comigo? Não, estou pedindo que confie em mim, mesmo de longe. Ele se levantou da cama. Você acha que o amor sobrevive à distância imposta pela dúvida? Estou fazendo isso por nós, Ji-wan. Não, está fazendo isso por medo. Seu. Yeon chorou. Ele saiu do apartamento sem olhar para trás. Naquele momento, o amor deles foi posto à prova como nunca antes. Seo Yeon ficou sozinha no apartamento que, até poucos dias atrás, era o refúgio dela e de Ji-wan. O silêncio parecia pesar mais que as paredes e o relógio marcava cada segundo, de um tempo que agora parecia se arrastar sem fim. A distância que ela mesma pediu era uma ferida aberta, difícil de cicatrizar. Naquela noite, Seo Yeon não dormiu. Deitada na cama, encarando o teto, refletia sobre a escolha que havia feito. Será que abrir mão do amor seria o preço para salvar tudo que seu pai e ela haviam construído? Será que ela conseguiria suportar essa solidão, esse vazio que o silêncio do apartamento escancarava?
Enquanto isso, Ji-wan, do outro lado da cidade, caminhava pelas ruas iluminadas pelas luzes tênues dos postes, tentando afastar a dor que sentia. Para ele, a distância era mais que física. Era um abismo de dúvidas e medo, mas ele não desistiria tão facilmente. O amor, para ele, não era apenas um sentimento confortável, era uma batalha diária. No dia seguinte, Seo Yeon se concentrou em suas responsabilidades na empresa. Sua força e determinação, porém, estavam abaladas. Ela começou a perceber que, mesmo estando no comando, não podia controlar tudo, e que o preço dessa tentativa de controle estava custando caro para o seu coração. No trabalho, reuniões se sucediam. Cada decisão tomada pesava como uma âncora. O acionista que ameaçava retirar investimentos aumentava a pressão, e a equipe sentia o clima tenso. Seo-yeon sentiu o peso da solidão nos olhos dos funcionários que a respeitavam, mas também a enxergavam diferente agora, como uma mulher que lutava uma guerra silenciosa. Enquanto isso, Ji-wan não ficou parado. Decidiu que precisava mostrar a Seo-yeon que o amor deles poderia superar qualquer obstáculo. Planejou uma surpresa, algo simples, mas carregado de significado. Uma carta escrita à mão, cheia de lembranças, promessas e esperança. Ele a entregaria pessoalmente, custasse o que custasse. Seo-yeon recebeu a carta em meio a um dia turbulento. Ao ler aquelas palavras sinceras, sentiu a emoção invadir seu coração. Lágrimas silenciosas escorreram pelo seu rosto, misturando dor e saudade. Aquela carta era uma ponte, uma chance de reconstruir o que parecia perdido. Motivada pela mensagem de Ji-wan, Seo-yeon decidiu encarar a situação de frente. Marcou uma reunião com os acionistas para negociar e mostrar que o relacionamento dela não diminuía sua capacidade nem a força da empresa. Sabia que seria um momento decisivo para sua vida pessoal e profissional. No encontro, Seo-yeon falou com firmeza e transparência, expôs sua visão para o futuro da empresa e deixou claro que não aceitaria que questões pessoais interferissem no trabalho. Sua postura impressionou alguns, incomodou outros, mas todos reconheceram sua coragem. A partir dali, Seo-yeon começou a recuperar o equilíbrio entre o amor e a carreira. Reatou a comunicação com Ji-wan e, aos poucos, eles foram reconstruindo a confiança e o afeto, aprendendo a se apoiar mutuamente diante das adversidades. A escolha que parecia uma separação definitiva transformou-se numa lição de crescimento e resiliência. Seo-yeon e Ji-wan entenderam que o amor verdadeiro não exige renúncia, mas parceria, e que a maior prova de amor é permanecer ao lado do outro, mesmo quando o caminho é difícil. Os primeiros raios de sol iluminavam a cidade, mas dentro do apartamento de Seo-yeon, a luz parecia tímida, como se refletisse a hesitação que pairava no ar. Ela estava sentada no sofá, segurando a última mensagem que Ji-wan lhe enviara. Uma promessa de encontro, um convite para recomeçar. O coração dela batia acelerado, misto de esperança e medo. Será que depois de tudo, as cicatrizes, as dúvidas, as separações, ainda haveria espaço para o amor? Ou será que o tempo e a distância haviam criado um abismo irreversível? Ji-wan chegou com um sorriso nervoso, carregando uma pequena caixa embrulhada com um laço vermelho. Ela o olhou nos olhos e viu ali mais do que arrependimento. Viu coragem, vulnerabilidade e um amor que nunca morreu. Seo-yeon, eu não vim aqui para pedir desculpas só por palavras. Vim para mostrar que estou disposto a ser seu parceiro. De verdade, nas dificuldades e nas vitórias. Que não importa o que aconteça, eu quero estar ao seu lado. Ela respirou fundo, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Eu tentei ser forte sozinha. Acreditei que podia fazer tudo sem você, mas percebi que o verdadeiro poder está em dividir o peso.
Ji-wan abriu a caixa e revelou um colar delicado, com um pingente em formato de 2 corações entrelaçados. Isso é para você, como símbolo do que somos. 2 pessoas, uma só história. Vamos recomeçar? Seo-yeon assentiu, e naquele instante tudo ao redor pareceu se dissolver. O passado, as dores, as incertezas deram lugar a uma nova esperança. Nos meses seguintes, o casal passou por desafios, é claro, mas agora, com transparência e diálogo, eles enfrentavam juntos as tempestades. Seo-yeon aprendeu a pedir ajuda e a confiar, enquanto Ji-wan se tornou um apoio firme, sem perder sua essência. Eles redescobriram o significado do amor verdadeiro, não perfeito, mas resiliente e disposto a crescer. O que começou como um teste, um jogo de disfarces e medos, terminou numa lição profunda. A coragem de ser vulnerável é o que fortalece a união. E assim, Seo-yeon e Ji-wan construíram um futuro onde o amor era a base, e o respeito e a parceria, as paredes que sustentavam a casa dos sonhos que decidiram compartilhar. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.